Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais temas do dia. Jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Berta Macarum e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, apesar da cautela, o Brasil espera que a conversa entre Lula e Donald Trump, prevista para a próxima semana, possa trazer algum tipo de avanço nas negociações bilaterais. O encontro deve ser virtual. Na Assembleia da ONU, ontem, depois do discurso de Lula, Donald Trump surpreendeu e disse que teve uma rápida conversa com o presidente brasileiro nos bastidores, suficiente para afirmar que havia segundo ele, abre aspas para o presidente americano, uma excelente química. Essa aí foi surpresa, hein, Eduardo? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, desde a posse, o que eu estou falando do homem? O homem, eu não posso falar que a autoridade mais importante do mundo é doida, né? Eu não posso falar. Mas ele é extravagante. É absolutamente surpreendente. É um bom adjetivo, extravagante. É extravagante. Ele é absolutamente surpreendente. Então eu pedi anteontem, Lula, presidente, vamos com calma, não ofende não, porque ele vai arrumar outra briga. Você viu ontem ele se reunido com o Zelensky, sorrindo e falando que o Zelensky está certo, que a Ucrânia não pode ceder território para a Rússia? Ele muda tudo. Então, ele ontem queria brigar com alguém. Como a escada rolante não funcionou, e o telepróprio também não, ele falou, vou brigar com a ONU, essa incompetente. E era um combinado de 20 minutos, ele falou 1 hora de improviso. 1 hora, o cara... Enfim, ele é absolutamente imprevisível. Então, faz bem o governo brasileiro quando está dizendo que aguarda esse encontro com preparação e cautela. E, além disso, né, do vento bom para o lado do Lula, eu estava pensando aí cedo, ô Júnior, eu acho que a direita, eu não estou falando, gente, de direita comum, estou falando da ácida, a briguenta. A direita mais briguenta do Brasil está passando dias difíceis. Você vê, a ata do Banco Central, divulgada ontem, diz que se não for esse fim de ano, começo do ano, tem clima para baixar os juros. O PIB, Produto Interno Bruto, vai crescendo devagarinho. O nosso desemprego é chamado de pleno emprego, certo? É. Quando o nível está baixo aí. É o conceito. O dólar contido, a Bolsa batendo recorde e o Trump, numa química com o Lula, danou para o outro lado. Ô Rita Mundim, será que tem alguma armadilha nisso aí? Bom dia. Oi, Júnior, eu acho que não tem armadilha, não. Tem uma cortina de fumaça que vem desde o tarifaço e as coisas estão começando os números estão começando a brotar. Os números de quê? O governo teve que fazer mais contenções no orçamento. E nós vimos ontem a arrecadação da Receita Federal. A arrecadação, ela, pela primeira vez, ela recuou no ano, né? Quando você compara agosto com julho, mas mesmo assim foi uma arrecadação muito boa. E se a gente comparar os primeiros 8 meses do ano, a arrecadação da Receita está em 1.888 bilhões, com um crescimento aí de quase 4%. E o recuo de agosto em relação a julho foi de 1,5%. Mas por que eu estou falando tudo isso? A atividade econômica já dá sinais de desaceleração. E essa arrecadação só não foi pior porque a arrecadação com o IOF, que é um absurdo que estão fazendo conosco, enquanto contribuintes, a arrecadação do IOF cresceu quase 40%. O governo arrecadou mais de 8 bilhões com o IOF. Houve um crescimento na arrecadação em cima das operações de crédito, o que é uma tristeza, porque o crédito está ainda mais caro, apesar desses juros lá em cima. E houve uma arrecadação que aumentou cerca de 203% com a remessa de dinheiro de brasileiros para o exterior, com as nossas transações em dólar, né? Então, isso é muito ruim, porque nós estamos perdendo a nossa liberdade econômica. Liberdade de tomar crédito, liberdade de investir lá fora, de trazer o dinheiro, mas enfim, eu estou querendo resumir é que nós estamos entrando, talvez, no capítulo final do que foi o governo da Dilma, onde a marolinha, a crise financeira era uma marolinha para o Brasil. E as coisas estruturais estão passando desapercebidas. Ou seja, se não trabalharmos o equilíbrio fiscal, nós viveremos dias terríveis pela frente. Esse crescimento que o Brasil está experimentando, esse quase pleno emprego, ele não é sustentável. Porque quem responde ao IBGE que não está procurando emprego está empregado. E nós
nós temos 56 milhões de brasileiros vivendo de bolsa, de qualquer tipo de bolsa ou recebendo qualquer tipo de auxílio, que aumenta o nosso endividamento e que faz com que os juros não caiam. Então, a nossa situação é crítica. Estamos pagando quase 1 trilhão de juros anualmente. E isso tudo está sendo colocado debaixo do tapete num discurso de soberania e num discurso onde o Lula esquece tudo que ele já fez, a corrupção que ele já participou, que ele foi condenado também, que o filho dele sofreu processo por bater em mulher. Então, chegar na ONU, numa plateia em que todo mundo ali, a maioria, está sofrendo algum tipo de tarifa ou de tarifaço de Trump e que a maioria é a favor da criação do Estado palestino, ok, ele foi aplaudido 5 vezes, mas será que o discurso é igual à prática? Será que nós, brasileiros, estamos vivendo essa democracia e essa defesa da soberania da sua forma mais plena? Fazer um discurso de estadista para recuperar a imagem no exterior para uma plateia que está sofrendo com os mesmos problemas não é tão difícil assim. O difícil é ser brasileiro e viver no país com a taxa de juros a 15%, com o aumento do IOF e com o desequilíbrio fiscal estrutural que o governo nega que existe. Ô Travassos, o Eduardo falou que tá bom, a Rita falou que tá ruim. E você, bom dia. Pro Eduardo, o Brasil... Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Pro Eduardo, o Brasil é a Suécia. Eu nunca... maravilha. Não coloque... tá tudo crescendo do jeito que tá. Não coloque palavras... Não, tá bom, Edu. Na minha boca. Na verdade, o que você disse é que o governo tá no caminho ruim certo. para a direita, o governo tem seus problemas, mas não é o caos que os que torcem contra o Brasil, por não gostarem do Lula, acham que é. Mas a gente acabou de ouvir a Rita falando sobre a situação econômica. A opinião dela, e é uma técnica na área de economia. Então, tudo bem, gente. Eu, no meio de campo, eu só... Travassos. Pois não. Travassos, eu posso dar só mais um dado da economia? Claro. Na pior crise que o Brasil sofreu, na crise econômica, lá na Dilma, 2015, 2016, quando a gente teve uma retração de 8% do PIB, a taxa real de juros, que é o risco Brasil, é quanto que o Brasil tem que pagar de juros para o dinheiro não ir embora daqui, chegou a 7,5%. Hoje está a 10%. Nós estamos muito pior do que nós estávamos naquela mesma narrativa do governo Dilma. Bom, sendo assim, no meio eu fico nesse... A Berta pulou, falou assim, deixa o Travassos falar primeiro. Me jogou nessa roubada. Joga nisso não. Mas sabe o que acontece? Eu lembrei, vocês já foram demitidos, né? Porque geralmente o cara que vai demitir, ele chama o funcionário e fala assim, olha, você é uma pessoa boa, uma pessoa legal, bacana, esforçada, a empresa, só que o momento da empresa não é legal e a gente está te dispensando. O discurso é esse. Então, quando o senhor Donald Trump fala numa excelente química, nos abraçamos, temos uma excelente química, eu falei, vai rolar um namoro. Né? A gente está falando de algo emocional, a gente não está falando de uma coisa técnica, né? É uma coisa muito abstrata. Então, assim, a gente num primeiro momento, quando eu vejo a esquerda comemorar o possível recuo de um Donald Trump, e eu vejo a direita falando que, na verdade, ele está sendo cínico e armando uma casinha, eu só preciso aguardar que, como o Eduardo falou, ele é um cara imprevisível, né? E o interesse do senhor Donald Trump é um interesse comercial, é grana, é business, é negócio. Então a gente precisa aguardar esse encontro, né? Seja ele de forma virtual ou presencial, para a gente ter noção do que vai acontecer. Porque pode chegar lá, e já vimos o Zelensky passando um baita de um constrangimento, né? Na Casa Branca. Então a gente precisa aguardar para poder entender o que vem por aí. Em relação ao discurso do Lula, vejo o Lula socialista falando, né, que a gente não pode transformar um criminoso em terrorista, é uma fala dele. E a gente hoje, a realidade brasileira, muitos especialistas em segurança no nosso território defendem que o que nós vivemos é um enfrentamento a grupos terroristas, que estão em mais de 28 países e associados a outros grupos terroristas de outras nações. E tudo aquilo que ele falou, e no final vem aquela história, vamos criar um fundo, eu vou colocar $1 bilhão aqui, né? Até agora ninguém colocou nada, mas eu vou ser beneficiado com isso. Eu vou botar um dinheiro para depois receber como poupança uma boa grana em função disso. É negócio, é venda do país, enfim, é um enfrentamento. Voltamos à história de Gaza.
onde mais uma vez a gente acaba esquecendo o Hamas, né, e os 48 que ainda estão a serem resgatados. Berta Macarum, vamos lá, esse flerte de Lula e Bolsonaro, de Lula e Trump, vai dar namoro? Pois é, eu vou me ater à questão política, né? O Donald Trump introduz uma nova forma de diplomacia, já não é novo isso, não é? E certamente as declarações dele, em que pese sob a perspectiva política das questões internacionais, ele e Lula tenham razões diferentes em quase 100% dos tópicos. A diplomacia sugere, a diplomacia à la Trump sugere uma abertura para tratar das questões comerciais, não é? Você tem o Brasil, por exemplo, Minas, sobretudo, uma grande exportadora do café, é um produto que está aumentando os seus preços nos Estados Unidos, há risco inflacionário e há também toda uma diplomacia por detrás deste momento de grandes empresas que tentaram burlar a muralha que Eduardo Bolsonaro implantou entre o governo brasileiro e o governo norte-americano para tentar essa reaproximação e reabrir as conversas comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. São grandes parceiros, uma relação bicentenária e, ao que tudo indica, conforme já havia dito Eduardo Bolsonaro em diálogos com o pai em julho, ele havia escrito e sinalizado: se não passar uma anistia ampla no Congresso, Donald, esqueça, porque os Estados Unidos não vai ajudar mais. Ao que tudo indica, essa anistia não vai passar no Congresso. A gente sabe que o que está em curso hoje, felizmente caiu a PEC da blindagem, vai cair hoje no Senado, que é uma PEC que entrou na negociação com a questão da anistia ampla. A anistia ampla foi transformada numa PEC agora de redução de penas, portanto, você vai ter talvez essa sinalização para a reabertura de conversas de Trump significa que ele está virando a página de Jair Bolsonaro. Uma hipótese a ser considerada e vamos aguardar. Pois é, Berta, já que você me deu o gancho, você quer, Sarrado? Falar um negocinho só aqui, porque o Travasso é um provocador nato e isso faz dele o sucesso que ele é. Para o Eduardo, o Brasil é apoliano, o Eduardo é apoliano do Brasil, está tudo bem. Não está coisa nenhuma, o governo continua não economizando, esse governo tem N defeitos, dá luz para um, gasto para outro, quem vai pagar é quem trabalha, isso está tudo errado. E eu não sou petista, muito provavelmente, a menos que não tenha opção, eu não voto no Lula para mais nada, já deu, passou da hora, falava que é Lava Jato, sou lavajatista, acho absurdo ele ser presidente, isso tudo. Agora, eu não torço contra o país. E eu fico feliz de saber, e preciso dizer isso, Gente, eu não sou especialista, mas todos os indicadores econômicos são favoráveis. E o temor que o mundo tinha, que era agosto, quando veio o tarifaço, o Brasil reduziu as exportações dos Estados Unidos em 18%, mas o saldo geral das exportações brasileiras em agosto, Júnior, foi, em relação ao mesmo ano do ano passado, 36,5% a mais. Eu sou brasileiro. Mas aí você ouve uma previsão da Rita em relação à economia, isso não te assusta? Não, mas me preocupa porque ela entende do assunto, mas eu me permito ver com outros olhos. Tá bom. Só isso. Pessoal, é o seguinte, as mudanças no trânsito por causa das obras em mais um trecho da Avenida Cristiano Machado, ali na região norte de Belo Horizonte, tem causado muita dor de cabeça aos motoristas e pedestres. A reclamação é geral. Na primeira etapa, haverá interdição parcial no sentido centro, onde serão instalados tapumes para delimitar a área da obra. Em seguida, o bloqueio também será feito no sentido bairro. A conclusão, William Travassos, da obra está prevista para setembro de 2028. Então, os transtornos vão continuar até lá, acredito. Bom, e eu fico só pensando, ontem nós tivemos a mobilização dos moradores lá da Serra em relação àquele telhado que caiu do prédio, né? E ontem à noite ainda não tinham retirado o telhado e estão falando que, assim, os moradores do quarto andar vão ganhar R$800 de auxílio, né? E a obra vai demorar, sei lá, 4, 6 meses. E eu me questiono, é o tempo de resposta
para essas pessoas. Como é o caso da Cristiano Machado. A gente vai colocar os tapumes agora. Aí você mata 2 faixas de rolamento, deixa uma só, e aí o cara que está vindo vai passar por Venda Nova, que vem de uma região mais distante, ou vem do Jaqueline, como eu conversava com uma colega nossa aqui, que agora vai ter que cortar por dentro do bairro, passando pela periferia, né, de madrugada e preocupada. Será que a gente não tem como, né, numa cidade tão grande, agir com mais planejamento para implantar determinados tapumes? A gente não poderia fazer isso de forma mais rápida, talvez à noite, não sei, ou criando alternativas? Ou a ideia é viver um caos? A obra vai dar trabalho, a gente sabe disso. Agora, a gente não pode transformar a cidade num verdadeiro caos. Eu acho que é possível encontrar uma alternativa para esse drama que a gente está vivendo hoje. O Eduardo, eu olho para aquela região lá e tento encontrar saídas. Essa saída que o Travassos está pedindo. Eu conheço a região e eu acho muito difícil. Ô, Júnior, porque já é uma região muito complicada. E nós estamos falando de uma área já conurbada, né, com muitas cidades mandando carro para cá, de uma área já confusa, e de um pessoal que está sofrendo há 3 anos com a Valdomiro Lobo. Agora está acabando a Valdomiro Lobo, mais 3 anos de sofrimento lá no Vilarinho. A única coisa que eu peço é pedir aqui, mas ninguém me escutou, né? Acho que o pessoal da prefeitura, da comunicação da prefeitura, deve estar em Marte. Eu vou repetir. Em vez de ficar falando, inauguramos isso, fazer coisa bonitinha, começa a fazer, além de seguir o conselho do Travassos, fazer uma reunião com técnicos lá e ver o que pode minorar o sofrimento, começa a fazer propaganda institucional. Atenção, morador do Vetor Norte. Sabemos que você está sofrendo, mas compreenda, a gente não faz omelete sem quebrar ovos. Converse com a população. Converse com a população. É só isso. Nessa hora tem que ter ação, operação e, sobretudo, comunicação. Ô Rita, tem 1 minuto e meio para dividir entre você e a Berta. Causa transtorno, não tem jeito, né? O Eduardo, o que o Eduardo falou, eu vou aumentar. Falta informação. Transparência. Então, o que eu acho é o seguinte: quando você entra e você tem a Defesa Civil fala que vai chover na sua casa e você tem aquele push no seu celular, é necessário mandar essa mesma coisa para os moradores da área, e quem quiser se cadastrar, quem usa o trecho, ter o direito de entrar num app, em algum lugar, para entender o que está acontecendo naquele momento, qual é o cronograma de obras e o que vai acontecer das 7 da manhã às 7 da noite, das 7 da noite, e assim vai. Falta informação e o uso da tecnologia para levar essa informação em tempo real. Eu troco a palavra. Tá certo. É informação. E aí, Berta? É uma via fundamental, de intenso fluxo. Toda obra traz transtorno e, realmente, para iniciar uma obra desse porte, eu concordo com Rita e Eduardo, é necessário haver uma divulgação de rotas alternativas e preparar os motoristas e moradores para as consequências, porque realmente vai ser uma obra longa, né? Que, com conclusão prevista em setembro de 2028, portanto, vai ser preciso uma adequação e de rotas alternativas ali. Bom, e eu queria só dizer para os moradores da Vila Nossa Senhora de Fátima, lá de onde caiu o telhado, podem contar com a força da Itatiaia para ajudar vocês aí, tá? Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Berta Macarum e Rita Mundim.